O Sol, o nosso Sol, ele sempre foi adorado, respeitado e cultuado em toda a história da humanidade. Os povos antigos sempre tinham essa ideia de que o Sol ele trazia o alimento, ele trazia o calor, né, contra o frio, ele trazia a luz do dia, ou seja, vencia a noite e assim acabava trazendo segurança para as pessoas, porque apenas existia luz elétrica. Então o Sol ele era aquela representação de segurança, ele vencia o mal dentro das trevas da noite. Enfim, o Sol ele sempre foi visto como um astro super poderoso, e ele acabou sendo cultuado como um deus em diversos povos. Em diversos povos ao longo da linha de tempo da humanidade, o Sol sempre foi cultuado como um deus. Só que muitos pensam que isso é coisa do passado, que isso não acontece mais, isso é coisa de povos antigos pagãos. Hoje nós sabemos que o Sol não é um deus. Mais ou menos. O Sol, eu digo para vocês que hoje ele ainda é cultuado por bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas cultuam o Sol e não fazem a menor ideia. Somente a cúpula dessas religiões, e principalmente do catolicismo, sabe que o Sol ainda é cultuado fervorosamente como era no passado. Mas antes quero falar um pouquinho dos messias solares, né? Que todos os povos importantes da nossa história tiveram seus messias solares. Ou seja, eram seres que possuíam a mesma característica do Sol, ou eram justamente representados como Deus Sol. No Egito tivemos Horus, nós tivemos Atis na Grécia, tivemos Krishna na Índia, Dionísio na Grécia de novo e Mitra na Pérsia. O curioso entre esses que eu destaquei, Horus, Atis, Krishna, Dionísio e Mitra, são que todos eles nasceram dia 25 de dezembro, todos eles nasceram de uma virgem, todos faziam seus milagres, todos ressuscitaram após a morte, todos tiveram o seu nascimento anunciado por uma estrela que vinha do leste. Mas o que? Todos possuíam discípulos e todos eram vistos como a verdade, a luz, a vida, o alfa e o ômega, ou aquele que vence a morte. Todos receberam essas características. E vendo isso, tem mais um Messias solar que ele não é propriamente tratado como um deus solar, mas ele recebe as mesmas características, atributos, e também recebe os mesmos títulos, que é o Jesus Cristo, né, do cristianismo ocidental. Nasceu de uma virgem, sou terceiro disso, e todas as características dele bate com povos de 3.000 anos antes do seu nascimento. Ou seja, fica claro que a história de Cristo, que nós sabemos, ela é apenas uma cópia de Horus para cá. Horus, Atis, Dionísio, Krishna, Mitra, todos eles é como se um povo fosse copiando o outro, e que tem agora Jesus, né? Que a Igreja Católica, quando o Império Romano oficializou o catolicismo como religião oficial do Império, trouxe toda essa bagagem e criou essa imagem de Jesus. Mas eu queria focar um pouco mais com vocês aqui em Mitra. Mitra, ele é o Deus Sol da Pérsia. Foi o Deus Sol da Pérsia. E ele até hoje é cultuado pelo catolicismo, gente. Se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que o catolicismo não cultua Deus.
ele não cultua Jesus Cristo, Yeshua, porque não existe a letra J no hebraico antigo. Eles não cultuam Jesus, eles enganam bilhões de fiéis falando que cultuam Jesus. O que eles fizeram? O Império Romano usou a popularidade crescente de Jesus, de Yeshua, uniu com os seus costumes pagãos e a sua adoração a Mitra, que já era muito forte no Império Romano. Soldados, toda a cúpula do Império Romano adorava Mitra. Eles apenas pegaram todos os discípulos, todos os ensinamentos, toda a fama que a vinda de Jesus trouxe e uniu com toda a base pagã de culto ao sol que já existia em Roma e fez o cristianismo. Introduziu rituais de Mitra dentro do cristianismo, como por exemplo, o símbolo de Mitra é o disco solar. É um sol dourado, um círculo, com o sol em volta, dourado, né? Os raios do sol. Ele é até representado, o Mitra, quando você vê naquelas moedas antigas e registros antigos, o Mitra ele tem a luz do sol, um arco atrás da cabeça dele, brilhante. Por coincidência, era como sempre foi retratado Jesus Cristo nas pinturas antigas pelos católicos, os santos. Sempre você vai ver aquele disco solar. Aquele disco não significa santidade. Aquele disco significa adoração a Mitra, adoração ao Deus Sol. No ato da Eucaristia, né, na hora da missa católica, eles levantam a hóstia, que na verdade é um disco dentro de uma estrutura dourada que parece um sol. Eles levantam aquilo em adoração ao Deus Sol. Eles fazem aquilo em adoração ao Deus Sol. Aquilo não é o corpo de Cristo. Por quê? No culto a Mitra, fazia parte do culto dividir o sangue e a carne de Mitra. Eles ingeriam o sangue de um boi e a carne de um boi, falando que daquilo vinha a vida e que Mitra estava dentro deles, dos fiéis de Mitra do Império Romano. Por isso que o catolicismo ele levanta o disco solar, em seguida levanta o cálice de vinho, falando que foi o sangue que Jesus compartilhou na Santa Ceia. Não, isso não é real. Seguramente, se você pesquisar, você vai ver que é coincidência demais. Jesus não fez essa divisão de pão e vinho. Isso é apenas uma incorporação dos rituais do culto a Mitra. A própria cruz da Igreja Católica, com aquele círculo que fica de fundo da cruz, né? Porque tem a cruz e tem tipo um círculo atrás da cruz. A própria cruz ela é um símbolo pagão. Pesquisem que vocês vão também ter acesso a isso. Tudo é questão de pesquisar, de abrir um pouco a mente, sair da caixinha que o cristianismo prendeu a humanidade e enxergar um pouco além. Pesquisar um pouquinho. 1 hora de pesquisa você já vai fazer assim, ó. Você vai, caramba, tudo vai se encaixando. Toda a ritualística católica é baseada em rituais pagãos. As velas, os incensos, o disco solar, a cruz, os obeliscos na frente das catedrais, das grandes igrejas. São representações, são adorações ao sol. O obelisco que fica na Praça de São Pedro, no Vaticano, e na frente de várias igrejas, aquele grande obelisco com uma ponta de pirâmide na ponta do obelisco, é uma adoração à divindade solar. Aquilo não é o bem que venceu o mal ou todas as histórias que eles inventam pra gente. A Igreja Católica faz uma adoração ao Deus Sol. Mas o que revolta mais é que eles enganam as pessoas de tal forma que nós não sabemos, nós não temos a menor noção de como foi a vida de Cristo na verdade. Eles criaram tantas histórias, eles inventaram tantos fatos, colocaram tantas coisas de outros deuses na história, montaram a Bíblia
esconderam os verdadeiros, a verdadeira Bíblia, sabe? Os pergaminhos estão escondidos. Essa Bíblia que as pessoas têm é um compilado de histórias de vários povos, é um monte de invenção. A própria vida de Cristo, nós não temos conhecimento. Eu não tenho conhecimento, você não tem conhecimento. O que nós sabemos do seu nascimento ou a sua morte, sabe, os fatos principais, também são de Horus, também são de Mitra, também são de Hades, também são de Dionísio, também são de Krishna. Enxerguem isso. Eu não estou falando que Jesus não existiu. Para mim, ele sim desceu à Terra e foi um espírito maravilhoso que trouxe luz e verdade para as pessoas. Mas a sua imagem foi totalmente corrompida e totalmente modificada pelo Império Romano e, logo em seguida, Igreja Apostólica Romana, apenas para ter poder e domínio. E eles continuarem sua adoração ao Sol, porque eles não podiam conter o crescimento do cristianismo no Império Romano. Então eles associaram uma coisa a outra. Vamos continuar usando o nome de Jesus, mas na verdade a gente está adorando ao Sol. Então sempre que você for numa igreja católica, você vê o momento da Eucaristia, quando você vê a cruz, quando você passa na frente de uma catedral e você vê aquele obelisco, você vai saber que aquilo é uma adoração ao deus Mitra da Pérsia, não a Jesus e não ao Deus Criador do Universo. Eles não cultuam o Deus Criador do Universo. Um fato curioso, o órgão responsável pela administração da Arquidiocese do Rio de Janeiro é Mitra. www.mitra alguma coisa. Bota no Google que você vai ver qual o órgão que administra a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Mitra é o nome do site. Gente, não é possível que vocês acham que isso é coincidência. Jesus Cristo, Yeshua, vamos buscar a essência dos ensinamentos dele, da bondade, do amor, sabe, daquilo que eles não modificaram, um pouquinho que sobrou de verdade da história do Cristo. Vamos focar nisso. Respeito a todos os seres humanos, amar o próximo como a ti mesmo, porque o próximo e você são um só. Vamos parar de adorar, de dar nossa energia para essas religiões que não adoram a Deus, o Criador, e muito menos a Cristo, que trouxe um ensinamento tão maravilhoso. Eles deturparam tudo apenas para dominar nossas mentes e ter poder sobre a sociedade. Pesquisem, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, na descrição, alguns sites e vídeos que falam sobre essa adoração a Mitra na Igreja Católica e esses deuses solares que são histórias repetidas, que eles pegaram a história de Cristo copiando de todos esses outros deuses solares, né, que eu já mencionei, todos com as mesmas características. Então, repetindo para finalizar, a Igreja Católica, o cristianismo não cultua o Cristo que a Terra recebeu, o Messias. Eles cultuam uma divindade chamada Mitra da Pérsia, que foi introduzida no Império Romano. Essa é a verdade. O meu intuito nesse vídeo não é ferir sentimentos, não é atacar a crença das pessoas, é apenas trazer a verdade. Nós temos que parar de viver nesse mundinho de mentiras, nessa caixinha de mentiras. Temos que despertar para a verdade da vida. O conhecimento liberta, para podermos ter acesso à essência da verdade, sair. Estamos em 2019, entrando numa nova era. Chega de mentiras, chega de historinhas absurdas que os antigos inventaram para poder dominar a sociedade. Vamos em busca da verdade. Pode doer um pouquinho no início, porque você vai desconstruir aquilo que você aprendeu. Você vai nadar contra a maré da sociedade, mas depois você vai ver que é melhor saber da verdade 1000 vezes do que viver nesse mundo de fantasia. Ok? Mais uma vez, o conhecimento liberta.